Esta CPMI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que a turma do Oba-Oba de Bolsonaro implantou com o objetivo de atacar o governo Lula e de culpá-lo pelas ações violentas, terroristas e golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, na verdade, acabou por expor algo extremamente grave, porque vergonhoso e feio para nós, nacional e internacionalmente. O que acabou por aparecer foi tudo que representa Jair Bolsonaro. E que não é só a pessoa desta coisa, desta síntese de barbárie, de deboche, de roubo, de assalto, de arranjos por dentro dos esgotos imorais que correm por debaixo das sujeiras da sociedade brasileira, mas porque Jair Bolsonaro representa também, pelo que até agora aparece na CPMI, o povo brasileiro. E nós temos que levar em conta isso. Primeiro, a gente dar um duro danado em nós mesmos para nos vermos isso tudo. Não há como simplesmente a gente achar que é esse sacripanta, que é esse desmancha prazeres, essa desgraça do inferno, desgraçou um ou outro. Não, ele desgraçou a todos nós. E com participação indireta ou direta de muitos de nós. Não dá para lavar as mãos nesta hora. Se não, vejamos. Jair Bolsonaro, que aparece nas vitrines da CPMI, principalmente com o Walter Delgatti agora, o hacker usado por ele para tentar atacar a justiça eleitoral, tentar devassar a vida íntima de ministros e tentar invadir o site do Supremo Tribunal Federal para proclamar a prisão de um ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, pelo próprio Supremo. Então, o que aparece aí é um manobrista da pior espécie, enlameado em todo tipo de enrolação e de sujeira contra o povo brasileiro, contra o Brasil, contra a nossa integridade e contra a nossa alegria. Jair Bolsonaro, este que aparece aí por detrás dos relatos, dos depoentes, até mesmo daqueles que se negam a falar porque são covardes, porque são mentirosos, são presos da própria borrasca, da própria sujeira. Este Jair Bolsonaro aí é a coisa mais feia de todos nós. É a coisa mais borrascosa de todos nós. É a coisa mais destrutiva do Brasil. E nós precisamos considerar as causas de tudo isso e onde isso ainda pode parar. Mas Jair Bolsonaro é uma figura que eu, pelo menos, já conheço a história dele desde há muitos anos. Desde há muitos anos. Não vou me gabar aqui que sempre fui uma pessoa informada, uma pessoa que buscou ler, assinar revistas e depois, com o advento da internet, acessar realmente
tudo que pode me informar. E não é de hoje que eu sei que nós sabemos que Jair Bolsonaro é a pior coisa envolvida com milícias, com rachadinhas, desde a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, por onde ele transitou como eleito pelo povo carioca. Pois é, Jair Bolsonaro representa rachadinha, representa milicianos, representa a mais atroz criminalidade do Rio de Janeiro e do Brasil. Mas Jair Bolsonaro também representa o roubo. Esse envolvimento dele que aparece assim escancaradamente com as joias entregues a um chefe de Estado, um chefe de um país, a um governante, para o país, para o Brasil. E ele usou para benefício pessoal e enriquecimento ilícito. Isto representa muita coisa na nossa sociedade. Isso não é só ele que faz isso. Jair Bolsonaro, esse que aparece, que emerge das borrascas, das sujeiras, dos excrementos pela CPMI, este Jair Bolsonaro é o deboche da participação política do povo brasileiro. É a negação dos nossos direitos políticos. É o encobrimento da nossa luta. E ele que aparece agora, abandonado por muitos setores, foi usado por muitos setores, como daqui a pouco demonstrarei. Este Jair Bolsonaro que aparece na CPMI, como apareceu já na CPI, que investigou o problema das vacinas e do que ocorreu no Ministério da Saúde, este Jair Bolsonaro é um Jair da morte, um negacionista, das trevas, dos espantalhos que ameaçaram e que mataram muitos de nós, o povo brasileiro, mais de 1 milhão de pessoas. Essas estatísticas aí estão subcontadas. Há muito mais mortes que devem sobrecarregar as costas desse patife, desse ladrão, desse bandido. Mas Jair Bolsonaro, esse que emerge nessa CPI, que já emergiu antes na CPI das vacinas, é o Jair Bolsonaro que suja as Forças Armadas. Ele não é sozinho, ele vem de braços dados, de mãos dadas, dançando o tango do crioulo doido com muitos graduados das 3 armas. Golpistas, ladrões, fascistas e impatrióticos, com toda aquela discurseira nazista de pátria acima de tudo. Esse Jair Bolsonaro que aí está representa a antinação, a antipátria, a antiverdade, a antijustiça. Esse Jair Bolsonaro representa o atraso mais crasso, mais violento, mais sujo que transparece agora. Mas diga uma coisa, esse Jair Bolsonaro, tão sujo assim, mais sujo do que pau de galinheiro, que venceu as eleições, venceu entre aspas as eleições de 2018, é o único que venceu as eleições, foi o único presidente sujo? Não. Já tivemos também um outro que foi cassado, que é Fernando Collor de Mello, tão sujo quanto Jair Bolsonaro, que foi requintado, que foi perfumado, que foi maquiado pelas elites brasileiras, e até era uma candidatura das elites brasileiras, principalmente no setor de comunicação, da Globo notadamente. Então nós já erramos, o povo brasileiro já errou em outras oportunidades, quando afundou na ignorância e na antipolítica para eleger
gente como Fernando Collor de Mello e repetir com doses piores. Deus me livre! Outra situação. Pois cada vez a situação fica pior na antipolítica, nestas manobras eleitorais que fazem para enganar o povo. Também já se elegeu nesse país um deslocado chamado Jânio Quadros, moralista que proibiu o biquíni, o uso de biquíni nas praias. Jogo, proibiu o jogo. Não é até que ele estava certo, é o jogo de rinha, de galos, tá certo. Proibir, mas proibiu moralisticamente, não com bases éticas de defesa da vida dos animais. Então o povo brasileiro já elegeu um louco antes, um perturbado, um que via forças ocultas que ele não foi capaz de denunciar, não teve coragem de denunciar. E o povo brasileiro admitiu um golpe contra a presidenta Dilma e depois ser governado por uma espécie chamada Michel Temer. Não eleito, mas golpista, tolerado pelo povo brasileiro. Até o fim, até o último minuto do seu desgoverno. Então Jair Bolsonaro não está só. Isso que é muito perigoso, isso que é muito ruim, isso que é vergonhoso, mas isso denunciam coisas que nós precisamos ver, enxergar, analisar. E que coisas são essas? Uma das causas dessa barbárie, desse espantalho tipo Jair Bolsonaro, é a elite brasileira. Aliás, a palavra elite não é adequada. É a casta econômica, política e social brasileira, que manipula todos e a todas. E foi esta casta que preparou o ambiente para usar Jair Bolsonaro a seu favor. E ganhou com Jair Bolsonaro. Enquanto nós, o povo brasileiro, perdemos, por exemplo, com privatizações de setores da Petrobras e agora estamos aí amargando os custos dos combustíveis porque fomos roubados. Roubados exatamente pela casta dominante que aí manipula tudo e a todos. Não é questão de urnas aqui, é questão de manipulação mesmo, que é muito maior do que eleição. Esta casta dominante roubou a Eletrobras, privatizou a Eletrobras, e vemos o que vemos com o apagão agora. E coisa muito pior pode acontecer com a energia que é estratégica nas mãos de perversos como os do tipo donos das lojas americanas. Jair Bolsonaro esteve a favor dessa gente. Foi usado por essa gente. Como o sistema financeiro usou, está aí o seu mandalete, está aí o seu preposto, Campos Neto, que criatura dele. Portanto, ele foi usado pelo que representa Campos Neto, que é o sistema financeiro, mandando no Brasil, enquanto Bolsonaro fazia festas, frequentava casas de meninas em Brasília, fazia motociatas, enfim, debochava do povo brasileiro. Mas ele é a cara desta casta econômica do sistema financeiro. Jair Bolsonaro representa os piores interesses internacionais que queriam rebentar com o nosso país, rebaixar o nosso país à condição de colônia fornecedora de matérias-primas, de commodities, como sofisticadamente gostam de dizer. Sem direito a nada, a nós produzirmos nada, sem direito ao nosso petróleo, sem direito às nossas terras, sem direito à nossa água, sem direito à nossa floresta, sem direito à nossa produção, sem direito à nossa indústria, sem direito a nada. Este Jair Bolsonaro que sai achatado, esmagado, destruído
da CPMI, e o Jair Bolsonaro, que serviu aos propósitos internacionais que criaram a Lava Jato, que criaram antes o tal de mensalão para enganar a sociedade brasileira enquanto davam bote nas nossas riquezas. Então a gente precisa ir bem mais além, né? Observamos inclusive o que ocorre na Argentina agora. Quando inventaram lá, já inventaram um Bolsonaro para a Argentina onde nasceu Ernesto Che Guevara. A Argentina que já foi exemplo de educação em toda a América. A Argentina que já foi exemplo de desenvolvimento e até de produção de petróleo e de riquezas em toda a América do Sul, em todo o nosso continente. Hoje está devastada, jogada à miséria, com toda a direção política do país dividida, brigada entre si e com o povo, e com um louco lá que ameaça vencer eleitoralmente, já com um programa de privatizações e entrega do país às multinacionais. É isso que serviu o Bolsonaro. Então não sejamos inocentes. Essas mesmas razões permanecem. Essas forças armadas que fecharam os olhos e colaboraram com a destruição e devastação da Amazônia, colaboraram com o roubo em todos os recantos do nosso país, continuam aí enquanto Jair Bolsonaro, que é do seu meio, é torrado publicamente para não sobrar nem menos raízes dos seus cabelos. Continuam os causadores. Evidentemente que aqui eu não digo que as Forças Armadas são aquelas que inventam crises e tal. A crise é do capital, a crise é do acúmulo, a crise é do sistema, a crise é do modelo. Mas estas Forças Armadas, amplos setores das Forças Armadas, traidores, apátridas, fecharam os olhos para tudo isso, enquanto procuraram perseguir a presidenta Dilma, depois perseguir o presidente Lula, de pressionarem para que ele fosse preso. Sustentaram Jair Bolsonaro em favor desses interesses putrefatos, todos, contra o povo brasileiro, contra nós. Então nós vamos conversar sobre isto. Esta tem que ser a nossa conversa. Evidentemente que como pessoa, como cidadão, Jair Bolsonaro tem que ser penalizado e penalizado duramente. Ele e a dona Michele, ele e os 4 filhos, ele e todos da sua redondeza. Mas não nos esquecermos de que o pato não é um só, que há toda uma cadeia que tem que ser observada e varrida do cenário público nacional dos males que nos causa. É para isso que temos que abrir os olhos. É sobre isso que nós temos que conversar e nos darmos conta de que não basta campanha eleitoral, não basta a eleição, como diz um amigo meu, o deputado Mauro Rubio, não basta que falemos entre nós dentro desta bolha, é preciso romper com esta bolha e avançarmos na mobilização do povo. Até agora, a mobilização é absolutamente insuficiente. A inquietação de setores populares é baixo nível político, ainda não alcança uma possibilidade de realmente virarmos essa situação. Nós não estamos em Porto Seguro. Tudo o que criou Jair Bolsonaro, tudo o que representa esta coisa apodrecida que é Jair Bolsonaro, continua aí, posta e mandando no país. Não é possível esperar mais. É preciso que nós nos mobilizemos de verdade. Venhamos a conversar sobre essas coisas nas ruas do país, com as nossas multidões, com o nosso povo, fazendo mobilizações, tomando conta de todos os espaços para enfrentar esta situação. Isto não pode mais acontecer. Não devemos mais permitir que criaturas como Jair Bolsonaro, como Collor de Mello, como Jânio Quadros e
tantos outros surjam em nosso país em todos os níveis, municipais, estaduais e federal, para desgraçar o nosso povo. Abraços proféticos e revolucionários. Até amanhã, às 10 horas, com o programa que está muito bom. Pensa nisso.